Bom dia. Bom dia. Let me start with a few personal words, personal introductions. Primeiro, minha apresentação pessoal, palavras pessoais. I was very flattered last night when Professor Spielberg introduced me as a younger theologian. Eu fiquei muito embevecido quando ontem à noite o professor Rui me apresentou como um teólogo bem jovem. I feel young at heart, but it's been 20 years since I started teaching at Perkins School at Southern Methodist University. Eu na verdade, já leciono há 20 anos na Perkins School, lá na Universidade Metodista do Sul. About 10 years ago, I first started coming to Brazil, and I have been coming back ever since. E já faz uns 10 anos que eu comecei a vir regularmente ao Brasil e tenho vindo assim com essa regularidade. I can truly say that this is my favorite theological faculty in Latin America. Eu posso dizer que esta é a faculdade de teologia favorita minha na América Latina. This is because of the work that is done here, because of the professors, but also because of the community. Claro, isso é por conta do trabalho que aqui se desenvolve, dos professores, mas também da comunidade como um todo. I want to tell you a quick story about how I first found out about Brazil when I was a child. Deixa eu contar para vocês a historinha de como eu fiquei sabendo acerca do Brasil quando eu era um guri. I grew up as a child in a German United Methodist Church, and in that church we had various projects with Africa and Latin America. Quando eu era criança, eu participava de uma comunidade metodista unida alemã e nós tínhamos vários projetos com a África e a América Latina. And there was one project of my church where they would collect money to send to a project for street children. E havia esse projeto na minha igreja de levantar fundos para enviar para projetos de cuidado com crianças de rua. And the name of the place was a Methodist church in Ramos. E a igreja era a Igreja Metodista de Ramos. I did not know where Ramos was. I thought maybe it was in the jungle or in the Amazon. Eu fazia ideia de onde ficava o Ramos, gente. Podia ser lá no meio da floresta, né, na Amazônia. So when I first came here about 10 years ago, and we drove up to the university, and I saw the Methodist Church of Ramos, I started to understand. E claro, quando eu vim aqui a primeira vez, uns 10 anos atrás, o pessoal dirigindo passou pela frente ali da Igreja Metodista do Ramos, aí eu comecei a entender, né, gente? So we're not in the jungle here, but we're in a very important place in the world. Nós não estamos no meio da selva, mas num lugar bastante importante para o mundo. There's one more thing you have to know about myself. Mais uma coisa que vocês vão saber a meu respeito. I grew up and I studied theology first in the south of Germany. Eu cresci e comecei a estudar teologia no sul da Alemanha. And then I studied theology and I taught theology in the south of the United States. Aí eu comecei a lecionar teologia no sul, cresci, né? Comecei a lecionar teologia no sul dos Estados Unidos. So it's in the United States I'm what they call a southerner. Então eu sou lá dos Estados Unidos uma pessoa do sul. So it's only logical that I'm here now moving further south from south of Germany, further south of the United States, further south here, São Paulo, Brazil. Então a gente está fazendo esse deslocamento, né, do sul da Alemanha, mais ao sul, do sul dos Estados Unidos e ainda mais ao sul aqui para São Paulo. So it's a pleasure to be here and I look forward to our time together. E claro, então é um prazer estar com todos vocês, todas vocês aqui. Eu estou ansioso por essa nossa partilha, esse nosso tempo juntos. You'll find out more about my own involvement in the United States, the social involvement in my lectures, but I want to say here that I'm involved in issues of religion and labor. Claro que ao longo das palestras vocês vão perceber mais quais são os meus envolvimentos sociais nos Estados Unidos, mas eu já deixo muito claro que eu sou bastante envolvido com a questão de religião e trabalho. This is different in the United States because the labor unions are also organizations which are under pressure. Talvez seja diferente nos Estados Unidos porque as
essas organizações de trabalhadores, sindicatos, eles estão sob pressão. So there's an interesting parallel between labor unions who are under pressure and Christianity, which is under pressure. Então eu vejo esse paralelo bastante interessante entre esses sindicatos sob pressão e o cristianismo que também está sob pressão. And when you think about my location, Dallas, Texas, you might think about a location where both labor unions and progressive Christians are under a great deal of pressure. Então, pensando na minha realidade de Dallas, lá no Texas, os sindicatos por um lado estão sob pressão e os cristãos progressistas estão sob pressão também. So you might say a place like Dallas is an example of what the empire looks like. Então talvez possa se dizer que Dallas é um exemplo de como se parece um império. But the good news is that even in a place like Dallas, Texas, there are Christians and there are people of faith fighting the good fight against the empire. Mas, mesmo em Dallas, nós podemos dizer, pelo lado bom, que há cristãos e pessoas de fé combatendo o bom combate contra o império. So we will not just talk about pressures in these lectures, we will also talk about hope and alternatives. Então não vamos falar apenas sobre as pressões nessas palestras todas, mas também apontar para as esperanças. One final comment about myself. Último comentário acerca de mim mesmo. I'm a Methodist theologian and I grew up as a Methodist in Germany. Eu sou um teólogo metodista e cresci metodista na Alemanha. A lot of my work, however, is not specifically on Methodist theology. Mas muito do meu trabalho, obviamente, não é apenas acerca de teologia metodista. The theme of this book, Grace Under Pressure, is one example for my work on Methodist theology. Esse livro que está aqui mostrado, né, Graça sob pressão, é um exemplo, claro, do meu trabalho acerca da teologia metodista. And we will only take the title. I'm not lecturing about the book itself. A gente só pegou o título, as palestras não dizem respeito exclusivamente ao livro. And in these lectures, I will talk more about Methodism. Nestas palestras falarei mais sobre metodismo. But this is not because I'm so much focused on Methodism. It is because this is the Wesleyan week. Mas isso não decorre do fato de que eu tenho essa fixação com o metodismo, mas sim porque nós estamos na Semana Wesleyana. So here we're of course not just celebrating Wesleyan Methodism, but we're thinking about what difference does Wesleyan Methodism make to the church and to the world as a whole. E aqui nós não estamos apenas simplesmente celebrando Wesley e o metodismo, mas tentando perceber qual diferença Wesley e o metodismo podem fazer no mundo hoje. This morning I will lecture for about 45 minutes. Hoje pela manhã a ideia é uma palestra de cerca de 45 minutos. Well, that makes it an hour and 30 minutes for translation. Claro, para a tradução, 1h30, né, gente? But I do that because I want us to have some time for discussion. E fiz dessa maneira porque quero conversar com vocês. I really would like to understand your own questions and your own ways of thinking. Eu quero entender quais são os questionamentos de vocês, qual é a maneira que vocês pensam. And I need to learn more about your situation because we need to have a dialogue in these lectures. E eu preciso aprender mais acerca do contexto de vocês, porque nessas palestras eu quero ter um bom diálogo com vocês. I don't just want to talk about my own ideas. I want to know how my ideas can help you make a difference. Não quero apenas falar e expor as minhas próprias ideias, mas entender como as minhas ideias podem ajudá-los a mudar. So please then engage me with questions, and especially I appreciate getting the difficult questions. Então, por favor, podem fazer as perguntas de vocês, e eu gosto mesmo de pergunta difícil. That makes it a lot more interesting to me because I can tell you many things that I already know, but I enjoy difficult questions. Então faz a diferença, porque eu posso falar aqui das coisas que eu já sei, mas o que eu gosto mesmo, que eu curto, são perguntas difíceis. The title of my lecture this morning is The Future of Theology in the Church, What Christianity Might Learn from Methodism. O título da palestra hoje é O Futuro da Teologia e da Igreja.
o que o cristianismo poderia aprender do metodismo. Christianity is not primarily about religion or about morality. O cristianismo não diz respeito primariamente à religião ou à moral. It is about what I call grace under pressure. Na verdade, diz respeito àquilo que eu denomino graça sob pressão. This is a topic that I developed in this book by the title Grace Under Pressure, but in these lectures we will develop the topic further. Claro que esse tema eu já abordei no livro denominado Graça sob pressão, mas eu vou avançar nesse tema ao longo dessas palestras. One of the great accomplishments of Methodism in the Christian tradition is that it has embodied the meaning of grace under pressure. Dos grandes êxitos do metodismo na história do cristianismo é que ele conseguiu encarnar esse princípio de graça sob pressão. At the heart of these Methodist traditions lies the insight that God's grace is more authentically experienced in situations of pressure than on the mountaintops. E parte dessa tradição metodista dá conta de que a graça de Deus é mais profundamente experimentada nestas situações sob pressão do que nos topos, nos cumes das montanhas. If you look at our Jewish and our Christian traditions, you will find the same thing. God is often more authentically experienced in places of pressure than in places of power and on the mountaintops. E se nós percorrermos a tradição judaica cristã, nós vamos perceber o mesmo padrão, de que Deus é experimentado de maneira mais profunda, sob pressão, muitas vezes mais do que nos locais de cume, de monte, locais de poder. When God talks to Moses through a burning bush, this is in a situation of pressure. Quando Deus fala a Moisés lá na sarça ardente, é uma situação sob pressão. This is not in a mountaintop retreat, but this is in the midst of real life. Então, não é no retiro no alto de uma montanha, mas é no meio das pressões da vida cotidiana. When God talks from the burning bush, this is not just a religious message, this is a message of liberation from pressure. E quando Deus fala então a Moisés a partir da sarça ardente, não é apenas uma mensagem religiosa, mas sim uma mensagem de libertação das pressões. The problem with much of our theology and many of our churches is that unfortunately we always look for God at the top. Parte do problema das nossas teologias e das nossas igrejas é que nós comumente procuramos por Deus lá no topo. So when you say God, people's gaze automatically goes up to heaven. Então você fala para Deus, todo mundo olha para cima, né? Because it goes up to heaven, it also goes up to the places of worldly power. E já que a gente está olhando para cima, em direção ao céu, a gente também está vendo lá em cima, né, os locais de poder deste mundo. So it goes up to the top floors of the skyscrapers of business. Os andares mais altos dos arranha-céus das empresas. It goes up to the top floors of political power. Nos altos escalões, né, do poder político. And sometimes that's even true in the church. Our gaze goes up to the high steeples of the churches. E claro, isso também é verdade na igreja. Às vezes a gente ergue os olhos para as maiores autoridades e lideranças da igreja. But I'm afraid that by looking up, we're missing a lot of the reality of God. Mas o meu medo é que, se ficarmos olhando demais para cima, talvez a gente perca parte dessa realidade de Deus. So here, the alternative is not to look up all the time, but to look around you and to look down. Então, o desafio não é ficarmos olhando para cima, o céu o tempo todo, mas olharmos ao nosso redor e também olharmos para baixo. You all know what the problem is with the so-called gospel of prosperity. Vocês já devem estar fartos de saber os problemas do assim chamado, né, Evangelho da Prosperidade. In places like Dallas and in places like Sao Paulo, I don't need to explain that there's a lot of this religion around us. Claro que, quanto a Dallas, ou mesmo quanto a São Paulo, não é preciso apontar que há bastante disso no nosso entorno. A few years ago,
a reporter from an American magazine called me and said, what is the connection between the gospel of prosperity and the mainline churches? Uns anos atrás, um repórter me telefonou fazendo a seguinte pergunta: qual é a conexão do Evangelho da Prosperidade com as igrejas históricas? And I had not thought much about it at the time, but it occurred to me, maybe the connection is that we share an image of God. Na hora, assim, eu nunca tinha pensado muito sobre isso, mas me ocorreu que talvez nós tenhamos em comum uma certa imagem de Deus. And the image of God that we share is God at the top, God with the powerful, God with the rich and with the wealthy. Então nós temos essa imagem comum de Deus lá no topo, Deus junto aos poderosos, Deus junto aos prósperos e aos ricos. This is the God that is preached in the churches of prosperity. E claro, esse é o Deus pregado nas igrejas da prosperidade. This God may not be preached as explicitly in the mainline churches. Talvez a pregação nas igrejas históricas acerca desse Deus não seja tão explícita. But we share these assumptions by default because we're not questioning them. Mas a gente acaba partilhando destas imagens justamente por não questionarmos. So even if you're not preaching the gospel of prosperity, you may still believe in it at the bottom of your heart. Então, mesmo que você não se defina ou não partilhe do Evangelho da Prosperidade, lá no fundo do coração talvez você tenha essa mesma imagem de Deus. The good news that I'm here to bring is that more and more people around the globe are beginning to think about God differently. E as boas novas que eu quero partilhar com vocês nesta manhã é que várias pessoas ao redor do mundo estão começando a pensar sobre Deus diferente. They're beginning to look for God in the midst of the struggles of life. Estão começando a procurar Deus no meio dos conflitos da vida. This is very oftentimes to people who are in the midst of the worst struggles of life. E muitas vezes quem está fazendo isso são pessoas que estão em meio aos piores conflitos da vida. When I'm talking about pressures, of course, I'm not just talking about personal pressures. Quando eu falo de pressão, eu não quero dizer apenas aquela pressão pessoal. I'm also talking about the pressures that we experience in society, the pressures that are upon us due to the economic and the political situation. Mas me refiro também às pressões que se abatem sobre nós por conta da sociedade, da economia, da política, de todas essas forças. And in the global situation, some of these pressures are actually getting worse. E se a gente pensa no cenário global, algumas dessas pressões estão piorando. This is true not only for what we're calling the global south, but also for the global north. E não apenas aquilo que nós chamamos de o sul global, mas também o norte global. In a place like Dallas, Texas, there are 20% of all children who are living without enough food. Mesmo em locais como Dallas, no Texas, há cerca de 20% de crianças que não têm alimento suficiente. So this is a wealthy place. We have many billionaires. We have expensive buildings and expensive cars. But there are 20% of children in Dallas without enough food. E mesmo sendo Dallas um local próspero, com muitos bilionários, belos prédios, carros do ano, ainda assim nós temos 20% de crianças que não têm o suficiente para comer. So when I talk about pressure, this is the sort of thing that I mean, and it affects us in many places around the world. Então, quando eu menciono pressão, é a isso que eu me refiro, que nos afeta em muitos lugares em torno do mundo todo. Some of these pressures, of course, are not only experienced by the poor, but even by people in the middle class. Claro, muitas dessas pressões não são experimentadas apenas por pobres, mas por pessoas da classe média. In the United States, even the middle class is affected by unemployment. Nos Estados Unidos, o problema do desemprego afeta a classe média também. And many people think that the United States, this is the country of opportunity where you can have social upward mobility. E as pessoas costumam pensar nos Estados Unidos como a terra da oportunidade, na qual há essa mobilidade social como ao topo. The reality is that in the United States, it is more difficult to move up than in almost any other industrialized country. Mas o que as pessoas não percebem é que nos Estados Unidos esse movimento para cima é mais difícil do que em
nos demais países industrializados. Social mobility in the United States is worse than in a place like England. Nos Estados Unidos, a mobilidade social é pior, por exemplo, que na Inglaterra. And England is not a place known for its social mobility. E a Inglaterra não é conhecida pela sua mobilidade social. So when I'm talking about grace under pressure, we're beginning to realize that this affects more and more of us. Então, quando eu falo sobre graça sob pressão, a gente percebe que isso, na verdade, nos afeta mais e mais a todos. In 2011, we had the beginning of what was called the Occupy Wall Street movement in the United States. Em 2011 começou aquele movimento chamado Occupy Wall Street, vamos ocupar Wall Street. And this is a global movement now, it's not just the United States, but in this movement we talked about the 99%. Claro que esse movimento não é mais apenas norte-americano, está no mundo todo, e é um movimento que fala acerca dos 99%. And what we began to realize is that there are 99% of us who are not benefiting from this neoliberal capitalist system anymore. E na verdade, fica muito claro que há 99% de nós que não se beneficiam desse movimento, dessa economia neoliberal. So even if you're middle class, you also need to think about what it means to live under pressure. Então, mesmo que você seja da classe média, é necessário pensar sobre o que significa viver sob pressão. Because the truth is that this neoliberal economic empire is taking over all of our lives. Porque, na verdade, esse império econômico neoliberal está se apoderando das nossas vidas. It's not just about money and politics. Não é apenas dinheiro, política. It's also about our culture, it's about our religion, and it's even about our personal life. Mas também diz respeito à nossa cultura, à nossa religião e à nossa vida pessoal. So the pressure that I'm talking about affects our communities, it affects our churches, it affects even our universities. Então, essa pressão da qual eles falam diz respeito às nossas comunidades, às nossas igrejas e até mesmo às nossas universidades. And so, in these situations of pressure, we're looking for alternatives. Então, nessa situação de pressões, nós estamos em busca de alternativas. The good news is that there are resistance movements forming all over the world. A boa nova é que há movimentos de resistência se formando ao redor do mundo. And the great news is that the churches are sometimes part of it. Are part of these movements. E também que as igrejas às vezes são parte desses movimentos. So this is Wesleyan Week. Let me say a few things about John Wesley. Já que estamos na Semana Wesleyana, algumas palavras acerca de John Wesley. One of the favorite sentences of John Wesley comes, my favorite sentences of John Wesley comes from his journal in May 21, 1764. Uma das frases favoritas que eu tenho de Wesley, vem do seu diário, 21 de maio de 1764. Tomorrow this will be 250 years. E amanhã vai completar 250 anos. So my timing is perfect. This is great. Então assim, bem na hora, né, gente? Assim, perfeitamente sincronizado. So 250 years ago, Wesley wrote this one sentence in his journal. Então, 250 anos atrás, Wesley escreveu esta sentença no seu diário. Religion must not go from the greatest to the least, or the power would appear to be of men. A religião não deve ir do maior para o menor, senão o poder pareceria vir do homem, o ser do homem. This is not Karl Marx, this is John Wesley. Não é Karl Marx, tá, gente? John Wesley. Religion must not go from the greatest to the least, or the power would appear to be of men. A religião não deve ir do maior para o menor, ou pareceria que o poder é do ser humano. So Wesley understood the fundamental truth about religion, namely that it is distorted if it follows the top-down powers of the empire. Então Wesley teve uma percepção muito clara da religião, segundo a qual a religião é distorcida se ela seguir essa lógica do maior para o menor.
before the 19th century critiques of religion. Então, nós temos que pensar que Wesley elaborou essa frase antes do século XIX, toda a crítica à religião. But I think he understood something better than the 19th century critics. Mas me parece que ele captou algo ainda melhor do que todos os críticos da religião do século XIX. The 19th century critics talked about religion as a human projection, for instance. Por exemplo, no século XIX, os críticos da religião falavam que a religião era uma projeção humana. Or they talked about religion as, a human phenomenon that is common to all of humanity. Ou falavam da religião como um fenômeno humano comum a toda a humanidade. Wesley talks about the religion of the powerful. Wesley fala da religião dos poderosos. So this is not the universal human phenomenon. This is the phenomenon of those in power. Então, ele não está falando de um fenômeno humano universal, e sim de um fenômeno humano dos poderosos. And if religion goes from the top down, it is the projection of the powerful and of the wealthy. Então, se a religião é de cima para baixo, então ela é uma projeção dos poderosos, dos ricos. There's really not a miracle here because if powerful people decide to do something, they're usually successful. Parece que não há nada de extraordinário nisso, porque realmente, se um poderoso, um rico, tenta fazer alguma coisa, normalmente ele consegue. So if religion goes from the top down, you can explain it. Então, se a religião vai de cima para baixo, você consegue explicar. It is the wishful thinking of the powerful. É aquele desejo áureo, né? Aquele pensamento positivo do poderoso. It is the projection of the powerful. É a projeção dos poderosos. Now, the good news about it is this is not talking about all of religion. As boas novas é que isso não dá conta de toda a religião. This is talking about a specific form of religion. Fala apenas de um tipo específico de religião. Unfortunately, this specific form of religion is very widespread. Infelizmente, esse tipo específico de religião é muito difundido. If you go to any church on Sunday mornings, chances are they will preach you this top-down religion. Se você for em qualquer igreja no domingo de manhã, provavelmente o sermão terá essa perspectiva de cima para baixo. And even at many universities, they will teach you this top-down religion. E mesmo em universidades se ensinará esta religião de cima para baixo. I'm very grateful that Wesley pointed out 20 years later that there is an alternative. Eu fico feliz que 20 anos depois Wesley tenha apontado que há uma alternativa. Actually, 19 years later, in 1783, Wesley rephrases this idea. Na verdade, para ser preciso, 19 anos depois, em 1783, Wesley reelabora essa perspectiva. And he uses in this rephrasing ideas from the Bible from Hebrews 8, verse 11, and Romans 2:29. E para reformular esse pensamento, ele lança a mão dos textos bíblicos de Hebreus 8:11 e de Romanos 2:29. So, this is the quotation from Wesley. E agora a citação de Wesley. They shall know me, said the Lord, not from the greatest to the least. This is... Eles conhecerão a mim, disse o Senhor, não do maior para o menor. This is still the quote. This is that wisdom of the world which is foolishness with God. E aí, continuação da citação. Esta é a sabedoria do mundo, que é tolice ou estultícia para com Deus. But from the least to the greatest, that the praise may not be of men, but of God. E sim, do menor para o maior, para que a glória e o louvor não sejam dos seres humanos, mas de Deus. So when Wesley criticizes religion that goes from the greatest to the least, he then endorses religion that goes from the least to the greatest. Então, quando Wesley percebe esta realidade, né, da religião que vai de cima para baixo, ele oferece o seu endosso à religião que vai de baixo para cima. So Wesley says religion goes the other way around from what we're commonly taught. Então, para Wesley, a religião vai no sentido contrário daquilo que a gente normalmente aprende. And it's this way of knowing God from the bottom up that I call grace under pressure. Então, é esse tipo de
de conhecimento de Deus de baixo para cima, que eu chamo de graça sob pressão. Now you can see how this requires a miracle. E vocês devem conseguir perceber o milagre que isso requer. Because you can easily explain religion that goes from the top down. It's a lot more difficult to explain religion that goes from the bottom up. Porque é fácil explicar a religião que vai de cima para baixo, agora é muito mais difícil explicar a religião que vai de baixo para cima. And I'm not talking about religion as a pious idea. I'm talking about religion as something that makes a difference. E eu não estou falando de religião como uma ideia piedosa, sim de uma religião que faça diferença. So if there's a force in the world that moves from the bottom up and that makes a difference, this is worth taking a look at. Então, se há algo no mundo que se move de baixo para cima, é algo que merece ser observado. Because this is what the status quo does not expect. Porque é isso que o status quo não espera. It surprises them all the time, but this is what makes a difference. É normalmente muito surpreendente, mas é isso que faz a diferença. In the history of the United States, this is how a lot of the things were changed from the bottom up. Na história dos Estados Unidos, foi assim que as coisas foram transformadas de baixo para cima. And this is not only for the United States, but I think it's true for Brazil and many other countries. Me parece que isso não é realidade só americana, mas também é verdade em outros lugares do mundo. Slavery, for instance, was ended not because there were some powerful people at the top who ended it, but because of movements that organized the people and the slaves and moved from the bottom up. A escravidão não acabou porque os poderosos assinaram um decreto, coisa do tipo, mas porque houve uma série de movimentos que organizaram as pessoas, organizaram os escravos, e isso fez de baixo para cima com que houvesse mudança. Voting rights for women were established not because there were some enlightened men who allowed women to vote, but because women organized and accomplished the right to vote. E vamos lembrar que o direito ao voto feminino não foi porque os homens muito iluminados e bonzinhos resolveram conceder-lhes essa benesse, mas porque as mulheres se organizaram e conquistaram esse direito. In the world of labor, child labor and support for women happened not because the CEOs and the managers decided they wanted to do this, but because people organized. E com relação ao direito do trabalho, por exemplo, licença maternidade, a questão do trabalho infantil, etc., as coisas aconteceram não porque o chefe executivo resolveu, ou porque os gerentes estavam afim da ideia, mas porque as pessoas se organizaram. And I think this is the way to think about the Methodist movement as well. It was not a movement from the top down, from the greatest to the least, but a movement from the bottom up. E me parece que essa também é uma chave de leitura para o metodismo, porque ele não foi um movimento de cima para baixo, dos maiores para os menores, mas pelo contrário, um movimento de baixo para cima. This may sound a little dramatic that there's a top and that there's a bottom, but this is our situation in the global empire. Talvez soe um pouco dramático falar assim, com essa ênfase em topo, em parte baixa da sociedade, mas é uma realidade no mundo. And you cannot resolve this tension by simply trying to find the middle. E a solução dessa tensão não está em tentar encontrar o local no meio. This is what a lot of people try to do, though. They want to cut the extreme and find a safe place in the middle. E na verdade é assim que as pessoas costumam pensar. A gente se livra dos extremos e tenta encontrar um local seguro ali no meio. And so Methodists in the United States and Methodists in Europe have often understood themselves as being people in the middle. E os metodistas na Europa, nos Estados Unidos, normalmente se compreendem a si mesmo como estando ali no meio. But the truth may be that there is no place in the middle. Mas a verdade pode ser que não há lugar algum no meio. And if you're in the middle, very often it happens that you're ultimately supporting the top. E como normalmente acontece, se Deus está no meio, você na verdade está dando apoio para quem está no topo. And so the question is, what do we do about that? Então a pergunta é, o que a gente faz acerca disso tudo?
My colleague, Professor Helmut Renders, has pointed out an interesting thought about the middle way in John Wesley. O colega professor Dr. Helmut Renders fez uma observação para mim bastante interessante sobre esse caminho do meio, o caminho médio, de John Wesley. He points out that before 1760, Wesley has a very specific notion of the middle road. E a observação é que antes de 1760, Wesley tem uma compreensão bastante específica acerca desse caminho do meio. Wesley argues that only false prophets argue for a middle road. Wesley dizia assim: apenas falsos profetas argumentam em favor do caminho do meio. And this is a quote from 1750. Então, uma citação de 1750. These false prophets advise you to keep still in the plain middle way, and they advise you to keep still in the plain middle way. Os falsos profetas te dão um conselho de ficar ali quietinho no caminho do meio. And to beware of being righteous overmuch, lest you should destroy yourself. E que tenha cuidado de não ser por demais justo, a não ser que você queira se destruir. So the false prophets are the ones who tell you should be somehow in the middle and you should be balanced. Então, normalmente são os falsos profetas que dizem que você tem que ficar ali no meio e ter esse equilíbrio. The false prophets advise you that you should not get too extreme. Os falsos profetas vão te dar aquele conselho: olha, evite os extremos. But this is false advice. Mas são maus conselhos, são conselhos falsos. True prophets say something else, namely, you have to follow Jesus. O profeta verdadeiro vai dizer algo diferente: você tem que seguir a Jesus. And if you read the Gospels, it's pretty clear that Jesus is not hanging out in the middle, refusing to be too extreme. E se você ler com atenção os evangelhos, fica muito claro que Jesus dificilmente está ali paradão no meio. Na verdade, ele vai em outras direções. So let me move from John Wesley into the more recent history of theology. Então, agora passo do John Wesley à história mais recente da teologia. If you're looking for where some of these ideas have been expressed in theology today, you will have to talk about liberation theology. E se você quiser fazer menção a onde essas ideias foram expressas na teologia contemporânea, você precisa mencionar a teologia da libertação. And there are two points of connection between Wesley and liberation theologies. E me parece que há dois pontos de contato entre Wesley e a teologia da libertação. The first one is that God's work is to be identified in the midst of the pressures of life. Primeira conexão é que Deus e sua obra devem ser identificados em meio aos conflitos e pressões da vida. You learn more about God from thinking about God at the bottom than from thinking about God at the top. Você aprende mais acerca de Deus pensando Deus lá na parte baixa, ao invés de pensar lá no alto. Or let me put it differently. If you're not thinking about God at the bottom, you may miss God altogether. Deixa eu colocar de outra maneira. Se você não pensa sobre Deus lá no fundo, talvez você não perceba Deus de maneira alguma. And the second point is that Christianity moves from the bottom up rather than from the top down. E a gente precisa lembrar que o cristianismo, então, se move de baixo para cima e não de cima para baixo. As far as I'm concerned, those are the two main issues of theology today. Até onde eu percebo, essas são as duas principais questões teológicas hoje. How we think about those two issues makes all the difference. E como nós podemos pensar que essas duas questões podem fazer toda a diferença? And I do not care what label you attach to your own theology. It does not matter. E eu não estou preocupado com qual é o rótulo que você dá à sua teologia. Isso não importa. The question is, are we willing to look for God in the midst of pressure, and are we willing to think about Christianity moving from the bottom up? A pergunta é, será que nós estamos dispostos a perceber Deus em meio às pressões e ter um cristianismo que se mova de baixo para cima? Now, when I'm talking about liberation theology,
some of you might be wondering why I'm doing that at Wesleyan Week. Já que eu mencionei teologia da libertação, talvez alguns de vocês estejam se perguntando por que eu estou mencionando isso numa semana wesleyana. One thing that people know about liberation theology is that it is a Roman Catholic approach. Uma das coisas que as pessoas sabem sobre a teologia da libertação é que ela é uma abordagem católico-romana. And the story oftentimes gets told this way: it was invented by Roman Catholics and then copied by everybody else. E às vezes conta aquela história assim, de que foi inventada por católicos e depois todo mundo copiou. What we're forgetting, though, is that this way of doing theology is not the property of Roman Catholic theologians. Mas a gente se esquece de que esta forma de fazer teológico não é propriedade dos católicos romanos. Methodist theologians have made important contributions to liberation theology as well. Que afinal teólogos e teólogas metodistas já tiveram fartas contribuições à teologia da libertação. And if you think about John Wesley, all the way back, you might say that this is true not only for today, but even for our history. E se nós remontarmos a nossa história e pensamento da Wesley, nós vamos ver que isso não é verdade só hoje, mas é uma verdade histórica do metodismo. And it might be true for Jesus and for the prophets. E também para Jesus e para os profetas. So here, I want to talk about the difference that this way of thinking makes to us. Então eu quero falar com vocês acerca da diferença que esse tipo de pensamento traz para nós. The first implication is for how we understand the business of theology. A primeira implicação é sobre a nossa compreensão da tarefa teológica. If what I have said so far is true, you have to think about theology in a very different way. Se tudo o que eu disse até aqui for verdade, nós temos que pensar a teologia de maneira diferente. Because theology now is no longer what happens in the heads of a few prominent theologians. Porque aí a teologia não vai ser só o que acontece na cabeça, nos cérebros de teólogos e teólogas proeminentes. Theology is not about the ideas of the elites that are then put in practice by everybody else. Então não é a ideia das elites sendo postas em práticas pelas demais pessoas. Of course, this is what we're oftentimes calling theology, but there is another form of theology. Pode ser que isso seja aquilo que a gente chama de teologia, mas existem outras maneiras. The theology that I find more interesting and relevant to the church is the one that emerges from the midst of the pressures of life. Mas a teologia que eu penso mais interessante e mais importante para a igreja é aquela que emerge em meio às pressões da vida. Theology is what emerges in the struggles of life and death. As teologias que emergem dos conflitos da vida e morte. I sometimes say to my first-year students that theology is indeed a matter of life and death. Eu costumo dizer para os meus alunos de primeiro ano que, de fato, a teologia é uma questão de vida e morte. And they misunderstand what I'm saying because they think I'm talking about my favorite subject. E às vezes eles não compreendem muito o que eu estou dizendo, se equivocam, achando que eu estou, na verdade, falando de um dos meus assuntos tópicos favoritos. But when I say that theology is a matter of life and death, I'm not talking about my discipline. Mas quando eu falo que a teologia é uma questão de vida ou morte, eu não estou falando da teologia da minha disciplina. I'm talking about the reality that theology oftentimes has contributed to actual people dying. Mas sim, o que eu faço referência é a realidade dura de que a teologia muitas vezes contribuiu para que gente de verdade morresse. And if you go through the history, this is very true. Theology very oftentimes has been a matter of death. Então, se a gente percorre a nossa história, nós vamos perceber que, de fato, a teologia muitas vezes foi uma questão de morte. Theology may be more dangerous than the atomic bomb. A teologia pode ser até mais perigosa do que uma bomba atômica. That's one part of the story. The other part of the story, that theology is also something that has been life-giving. Claro que esse é só um lado da história. O outro lado da história é que a teologia também conferiu vida. So, when we talk about theology as a matter of life and death, we have to face death for the sake of life. Então, quando a gente diz que a teologia é uma questão de vida ou morte, o que se requer de nós é que nós enfrentemos a morte em favor da vida.
This cannot happen simply in universities and seminar rooms. This has to happen in the world. É claro que isso não deve acontecer apenas nas universidades, nos seminários, dentro de palestras, mas no mundo concreto. The same is true for the church, because we now think about the church differently. E o mesmo é verdade com respeito à igreja, porque agora nós estamos pensando na igreja de maneira diferente. We all know the talk about the academy as an ivory tower. Vocês já devem ter ouvido essa expressão de que a academia às vezes é essa torre de marfim ou esse castelo, né? The same is true for the church. Sometimes the church becomes an ivory tower. Então, o mesmo é verdade em relação à igreja. Às vezes ela fica ali meio encastelada. So the church does theology for itself, not looking outside. Então ela faz a sua teologia para si mesma e não olha para fora. And sometimes the church becomes a club where people share ideas. Às vezes a igreja se torna uma espécie de clube onde as pessoas partilham suas ideias. Or it's a club where people join together in doing certain rituals and doing certain things together. Um clube onde as pessoas se juntam, fazem juntas ali seus rituais ou certos procedimentos. But like theology, the church also is located in this struggle for life and death. Mas assim como a teologia, as igrejas também estão colocadas dentro desses conflitos de vida ou morte. So the church itself needs to find out how it is participating in the struggle for life and death. Então o que as igrejas precisam é perceber como estão participando desse conflito de vida ou morte. And if we're not struggling for life, we might be contributing to death without knowing it. E se a gente não está lutando a favor da vida, pode ser que estejamos contribuindo para a morte, mesmo sem sabermos. Let me take what I just said back to the theology of John Wesley. Então, deixe novamente voltar à teologia de John Wesley. For a long time after his death, John Wesley was not considered a serious theologian because he did not write abstract theology. Por muito tempo após a sua morte, se falava que John Wesley não era um teólogo sério porque ele não escreveu teologia abstrata. John Wesley never wrote a systematic theology. Nunca escreveu um livro de teologia sistemática. And for that reason, we often thought that he was a theologian of the second order. Então, muitas vezes se pensava que ele era uma espécie de teólogo de segundo escalão. But if what I have just said is true, Wesley might be a lot more important for theology than we have ever realized. Mas se tudo o que eu observei aqui for verdade, é muito possível que Wesley seja um teólogo muito mais importante e relevante do que se pensava até aqui. And the reason for that is that Wesley's theology was developed in the midst of the tensions of life. E a razão disso é que Wesley desenvolveu a sua teologia em meio às tensões da vida. And even the forms that he chooses, writing theology through a journal, through sermons, and occasional letters, shows this theology located in the midst of real life. E mesmo a forma que ele escolheu para passar a sua teologia, através de sermões, de cartas, do seu diário, mostra que a sua teologia é oriunda do meio dos conflitos da vida. So this may not be second-class theology, this may be real theology. Talvez não seja então uma teologia de mero segundo escalão, mas teologia de fato, de verdade. But this is true for other theologians as well. Mas o mesmo pode ser dito acerca de outros teólogos e teólogas. If you think about the Apostle Paul in the New Testament, if you think about the German reformer Martin Luther, they never wrote systematic theologies either. Mas se a gente pensar também no caso do apóstolo Paulo, de Martinho Lutero, nenhum deles escreveu também uma teologia sistemática. They too did theology in the midst of real life, through letters, occasional papers, and so on. Então, ambos fizeram a sua teologia em meio aos conflitos da vida, através de cartas, de alguns textos. So this is doing theology in terms of grace under pressure. Então, esse é o fazer teológico em termos de graça sob pressão. And these kinds of theologies do not go out of style as much as the other kind. E esse tipo de teologia dificilmente sai de moda tão rápido quanto os outros. The theologies that are developed in these situations of pressure have a much longer lifespan.
As teologias desenvolvidas em meio à pressão têm uma vida muito mais longa. So, back to liberation theology. Então, voltando para a teologia da libertação, You probably have heard, and this is what some people are saying now, is liberation theology is old-fashioned, it is outdated. a gente talvez tenha ouvido há muitas pessoas dizendo que a teologia da libertação é coisa antiga, está meio fora de moda. This is very strange because all theologies, in fact, go back to older models. Isso é estranho, porque na verdade todas as teologias remetem a algum modelo anterior. A few years ago, I was teaching a seminar in South Africa. Uns anos atrás eu lecionava num seminário na África do Sul. And a colleague from Germany sat in my seminar and he commented to me afterwards. E um colega alemão fez uma interação lá no seminário e depois me procurou. He said to me, some of the things that we are saying sound to me like liberation theology. Ele chegou para mim dizendo assim, olha, alguma dessas suas ideias me soa muito como teologia da libertação. And I said, what's wrong with that? Eu perguntei para ele, mas o que tem de errado com isso? And he said, well, this is so old, it comes from the 1970s and the 1980s, it's too old. E chegou para mim dizendo assim, mas isso é muito antiquado, lá dos anos 70, dos anos 80, é muito velho. So I asked him, what are you working on these days? Eu perguntei para ele, então, no que você está trabalhando então hoje em dia? And he said to me, I'm working on Friedrich Schleiermacher. Ele disse assim, eu estou trabalhando com Friedrich Schleiermacher. So I said to him, a theology that comes from the 1970s is outdated, but a theology that comes from the 19th century is not outdated. Então você quer dizer que uma teologia que veio dos anos 70 já está antiquada e uma do século XIX não? So people who say liberation theology is outdated very oftentimes work with models of theology that are even more outdated. Normalmente as pessoas que fazem essa crítica que a teologia da libertação é antiquada empregam modelos teológicos ainda mais antiquados. So Gustavo Gutierrez is outdated, but Paul Tillich is not. Então, Gustavo Gutierrez está antiquado, mas Paul Tillich não. James Cone is outdated, but Friedrich Schleiermacher is not. James Cone está antiquado, mas o Schleiermacher não. This makes no sense. Gente, não faz sentido algum. Tá? In these lectures, I do not want to propose to go back to any old models of theology. Claro que nas minhas palestras a proposta não é voltarmos a qualquer tipo antigo, anterior de teologia que seja. I'm not interested in celebrating what happened in the 19th century or what happened in the 1970s. Eu não quero celebrar algo que tenha ocorrido no século XIX ou nos anos 70. We want to look at the future. We want to know what difference do these theologies make for today. A ideia, a perspectiva é olharmos para o futuro e percebermos que tipo de diferença essas teologias fazem hoje em dia. So for that reason, you cannot simply repeat what anyone has said in the past. Então, de certa maneira, a gente não é o caso de ficar repetindo o que os outros já disseram, But you might learn something from what has been going on. e sim de tentar aprender a partir daquilo que está acontecendo. So when you then talk about liberation theology, you have to realize that we're not talking about the 1970s, but we're talking about the second and the third generations. Quando nós falamos de teologia da libertação, a gente não tem que entender, então, que está falando dos anos 70, sim, da segunda, da terceira geração. And some of us here have made contributions to the second and to the third generations, even some of the colleagues here at the Methodist University. E alguns de nós, até presentes aqui, já fizemos as nossas contribuições, ou a segunda ou a terceira geração, inclusive pessoas aqui da Universidade Metodista. So you're among people here that are not repeating history, but that are writing history, that are making history. Então, há pessoas aqui que não apenas estão repetindo a história, mas estão escrevendo a história, estão fazendo a história. What I mean by that is perhaps explained when you look at the early history of liberation theologies.
Então, talvez a gente compreenda isso melhor dando uma rápida olhada na primeira história das teologias da libertação. And I use the term in plural because there is not just one liberation theology. E eu falo teologias no plural, porque não há só uma teologia da libertação. It is oftentimes not realized that even the term liberation theology was not invented in one single place. E às vezes a gente até se esquece, não percebe que até o termo teologia da libertação não foi inventado num único lugar. There's a Latin American history where liberation theology has come from certain working groups. Na história da América Latina, né, esse surgimento da teologia da libertação em grupos de trabalho. Gustavo Gutierrez is one of the working names who helped us realize the concept. Claro que o Gustavo Gutierrez é um nome importante para que nós percebêssemos, né, a importância do tema. But you had at the same time theologians working in other parts of the world that came up with the same term, not knowing that it was used in Latin America. Mas há teólogos e teólogas ao redor do mundo que também perceberam esse termo, teologia da libertação, mas que não estavam cientes do que ocorria aqui na América Latina. In the United States, for instance, the African-American theologian James Cone came up with the notion, the word liberation theology, without knowing about the Latin Americans. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, um teólogo afro-americano, James Cone, cunhou esse termo sem saber o que acontecia aqui na América Latina. My own teacher, Frederick Herzog at Duke University, a white male, also came up with the term liberation theology without knowing about James Cone and without knowing about Latin America. O meu professor na universidade, um homem branco, também cunhou esse tema sem conhecer James Cone, sem conhecer o que acontecia na América Latina. So the same term was used simultaneously and independently. Então o mesmo termo foi utilizado simultaneamente e independentemente. And you had other movements in other places of the world. In Korea, you had so-called Minjun theology at that time. Minjun. Na Coreia nós tínhamos o que eles chamam de teologia Minjun, né? Que ocorreu simultaneamente. You had movements even as far away as England. Até lá na Inglaterra tinha um movimento. I say this not to look simply at history, but to explain to you a different way of doing theology. E aqui a ideia não é só dar uma lição de história, mas percebermos uma outra maneira de fazer teologia. This is not about theologians who had a great idea, but this is about theology emerging from the bottom up. Então a ideia não é ressaltar os luminares, mentes pensantes da teologia, e sim essa teologia que surge de baixo para cima. This is about theologians developing their theology together with the people. Então são os teólogos, as pessoas desenvolvendo a sua teologia junto com o povo, com as pessoas. And the way they often did it, as you know, they sat down with the people and they read the Bible together. E vocês devem saber que a maneira que eles empreenderam essa tarefa foi muito simples. Eles sentavam junto com as pessoas e liam a Bíblia com elas. We had people doing that in the United States. Tinha gente fazendo isso nos Estados Unidos. There was a Methodist pastor by the name of Gil Dawes, who was a pastor in Iowa in the United States. Um pastor no estado do Iowa, nos Estados Unidos, fazia isso. Iowa is not a progressive place. E o Iowa não é um estado progressista, tá? And Gil Dawes was always sent to conservative churches. Então ele fazia isso em meio a igrejas conservadoras. But Gil Dawes took the people seriously, and so he said, "You want to believe in the Bible? Let's study the Bible together." Então ele levava as pessoas muito a sério e dizia assim: vocês querem crer na Bíblia? Então vamos estudar a Bíblia seriamente. So Gil sat down with the people and they read the Bible in light of their daily struggles. Então o Gil sentava com as pessoas e lia a Bíblia em meio aos seus conflitos. And very soon these people realized that the Bible had something to do with their everyday lives, with their labor, with their children, with their communities. Então rapidamente as pessoas perceberam que a Bíblia tinha algo
alguma conexão com a sua vida cotidiana, seja do seu trabalho, das suas crianças, dos seus filhos, da sua comunidade. And in the story of Gildas' ministry, this happened several times in different churches. The churches usually changed within 2 years. E assim como o caso do pastor Gil, quando isso aconteceu em várias outras comunidades, em cerca de 2 anos essas comunidades mudavam. This was not about turning a conservative church into a liberal church. E vamos utilizar que não é transformar uma comunidade conservadora em uma comunidade liberal. It had nothing to do with theological camps. Não diz respeito assim esse viés, esse corte teológico. It simply had to do with taking the message of the gospel seriously in situations of pressure. E sim diz respeito a levar a sério a mensagem do Evangelho em meio às pressões. And when this happens in many places at the same time, you have to pay attention. E uma vez que isso ocorreu muitas vezes em locais muito diferentes, a gente tem que prestar atenção. So this is different from a great theologian telling you what to think and what to do. É muito diferente, então, de um grande teólogo dizer para você o que você tem que crer, o que você tem que fazer. If I come here today to tell you what to do, that may or may not be of interest to you. E se sou eu que estou aqui dizendo para vocês o que fazer, talvez não seja isso o mais importante, não é esse o ponto. And I'm not here today to tell you what to think or what to do. De fato, eu não estou aqui para dizer para vocês o que vocês têm que pensar, o que vocês têm que fazer. I'm here today because I think we have to pay attention to where the gospel is making a difference in situations under pressure. Eu estou aqui para partilhar com vocês essa perspectiva de que precisamos prestar atenção onde o Evangelho está fazendo a diferença em situações de pressão. So the whole nature of theology here changes. Então a própria natureza da teologia, nessa perspectiva, muda. And the nature of the church changes. Portanto, muda também a natureza da igreja. So, as we look at the work of God in these situations of pressure, then we have a new question. Então, quando nós tentamos observar essa obra de Deus em meio a situações de pressão, surgem novas perguntas. The question is not whether our ideas are right or wrong. The question is, what difference does God make? Então, a pergunta não vai ser, por exemplo, se nós estamos corretos ou equivocados, e sim, qual a diferença que Deus está fazendo. And this is not something that you can define abstractly ahead of time. E não é uma definição que você possa fazer antes das coisas acontecerem e seja uma definição abstrata, nada disso. You have to ask this situation in your actual work on the ground. Você tem que interpelar a situação a partir do seu movimento lá, pé no chão, na sua obra, na sua tarefa. And you have to pay attention and you have to observe what is God doing there. E você tem que prestar atenção e observar aquilo que Deus está fazendo ali naquele contexto. Some of you may remember that the Methodist theologian Albert talked about John Wesley as a folk theologian. Vocês talvez devam se lembrar de que o teólogo metodista Albert Outler já definiu Wesley como uma espécie de folk teólogo, né? Um teólogo povo ali, né? Popular, né? Outler was on my faculty at Perkins School of Theology, and he was the architect of my school. E o Outler era docente na Perkins School of Theology e foi assim, uma espécie de arquiteto daquela instituição. So I have a special bone to pick with Outler. Então eu tenho uma linha direta com o Albert Outler. Because what Outler meant when he said Wesley was a folk theologian, he meant Wesley was a very smart, well-educated theologian who would translate things to the simple people. O que o Outler queria dizer, a sensação do Wesley era um teólogo popular, era que Wesley era um teólogo muito bem educado, que tinha a capacidade de traduzir esses conceitos para as pessoas. So this was another idea of top-down theology, the great theologian talking to the simple people. Então,
Isso nada mais é que aquela ideia de cima para baixo, de um teólogo brilhante falando a gente simples. The question that Albert forgot to ask was, what is it that Wesley learned from the people? Mas o Albert se esqueceu de perguntar o que Wesley aprendeu do povo, das pessoas. And this is the question that we still have not investigated. E essa, na verdade, é uma questão que a gente ainda não encarou de frente. For about 10, 15 years, I have raised this question with Methodist historians, but nobody has ever done a study. Eu já faço essa pergunta há 10, 15 anos em encontros com teólogos e teólogas metodistas e até agora me parece que ninguém empreendeu um estudo. I think this would be very interesting. What is it that Wesley learned about God from the common people? Me parece que seria muito interessante um estudo sobre o que Wesley aprendeu das pessoas comuns. Now, I'm not trying to put down the great theology of Wesley and what he learned from the fathers and the great theological traditions. É claro que eu não estou tentando desmerecer a tradição teológica, o que Wesley aprendeu a partir dos pais apostólicos e tudo mais, não é nada disso. I want to know what happens when the two come together, the great theology and people's theology. Mas o que eu quero entender e compreender é o que acontece quando essa grande tradição teológica se reúne às pessoas. O que acontece nesse encontro? I think I have an idea why people are refusing to study this question. Eu acho que eu tenho uma intuição, uma ideia do porquê das pessoas não estudarem essa questão. Because this is a dangerous question for two reasons. Porque parece ser uma pergunta perigosa, por dois motivos. The first reason is if you think about Wesley and what he learned from the people, he's no longer the great individual. Porque se você começa a pensar sobre o Wesley e o que ele aprendeu das pessoas comuns, ele deixa de ser aquela grande pessoa, aquele luminário. That is to say, he's no longer the theological hero that knew everything and had other people do the work. E ele não vai ser mais aquela espécie de herói teológico que sabia de tudo e deixava que as outras pessoas fizessem o trabalho, né? It means it takes Wesley off the pedestal. Significa tirar o Wesley do pedestal. Because now the people become important too. Porque agora as pessoas são também importantes. That's the first reason why people don't want to ask the question what Wesley learned from the people. Então, me parece ser esse o primeiro motivo pelo qual as pessoas não querem perguntar o que Wesley aprendeu das pessoas. The second reason why people don't want to raise that question is that if they did, theology in the church would become a lot more radical. E o segundo motivo para não fazer essa pergunta me parece ser porque se a pergunta fosse feita, a igreja e a teologia se tornaria mais radical. Because now you can no longer control the church, and now you can no longer control theology. Porque agora você não consegue mais controlar nem a teologia, nem a igreja. But this may be exactly the manifestation of God's grace, that it cannot be controlled. E talvez seja de fato a manifestação da graça de Deus que não pode ser controlada. So I see some hope here. It may be dangerous, but it may be the one question that can bring us forward. Então, me parece haver esperança através dessa pergunta perigosa, que pode ser precisamente ela que nos leve à frente. Keep in mind that the question that is before us here is not just a question about practical matters in ministry. Vamos pensar, ter em mente que isso não diz respeito apenas a uma pergunta de cunho ministerial, prático, metodista, ou coisa do tipo. The question before us is ultimately the theological question of the nature of God. A pergunta teológica que temos diante de nós é, em última análise, a pergunta acerca da natureza do próprio Deus. So this is not even simply the question of social ethics. It's not only a question of social ethics. Não é apenas uma questão de ética social. Liberation theologies have sometimes been understood as matters of social ethics. Já se compreenderam as teologias da libertação por algumas pessoas como questões de ética social. But we want to ask the question of who is God in all of this? A pergunta que queremos fazer é: quem é Deus e
em meio a tudo isso. So here, do we learn something new about God? That is the question. Ou seja, será que aqui nós podemos aprender algo novo acerca de Deus? A pergunta válida. And that then becomes, of course, the question that is important for ministry and for the church, as well as for ethics. E claro que essa então vai se tornar a pergunta importante para o ministério, para a igreja e para a ética, etc. So, as we combine some of these contemporary theological traditions and the Methodist traditions, I think we can learn something new. Então me parece que hoje, quando nós combinamos essa tradição teológica, a tradição teológica metodista, nos dias de hoje, nós podemos aprender algo novo. If in the following lectures, tomorrow and the next days, I'm mentioning some names of theologians, we're not talking about individuals and we're not talking about heroes. Então, guardem isso na mente de vocês. Amanhã e nas próximas palestras, quando fizermos menção, por exemplo, ao nome de um teólogo, de uma teóloga, nós não estamos querendo fazer menção a heróis ou pessoas especiais, nada disso. The task of theology is not about the theologians. A tarefa teológica não diz respeito aos teólogos. Grace under pressure, theology under pressure is about the difference that God makes in these situations of pressure. Então, a graça sob pressão, teologia sob pressão, diz respeito à diferença que Deus faz nessas situações de pressão. And in this situation, everything changes. E numa situação assim, tudo muda. We take Wesley from the pedestal. We're not proclaiming to put anybody else up on the pedestal. E assim como nós tiramos Wesley do pedestal, a gente não deseja colocar nenhuma outra pessoa lá. The pedestal will remain empty. O pedestal tem que ficar vazio. This was an interesting phenomenon in the United States with the Occupy movement because it did not have any prominent leaders. E esse é um fenômeno bastante interessante nos Estados Unidos, com aquele movimento de ocupar, porque não há uma liderança proeminente. I think this is the sign for the future. It's no longer about individual prominent leaders. E parece ser um sinal para o futuro. Não diz respeito mais a líderes proeminentes. This is the sign for the future for theology. It's no longer about individual prominent names. E é um sinal para o futuro da teologia, que não deverá mais dizer respeito a nomes proeminentes. It is about the work of God that is done through the communities. E sim dirá respeito à obra de Deus feita através das comunidades. And the task of theologians is to pay attention to this work of God and to the communities and to learn from that. E a tarefa do teólogo, da teóloga, será observar a obra de Deus, observar as comunidades e aprender a partir disso tudo. So in these lectures I have decided to go back to some of the big theological themes like sin, salvation, the doctrine of God, and the doctrine of the church and the Bible. Então, nessas palestras subsequentes, meu desejo é retornar aos grandes temas teológicos, a doutrina de Deus, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, da Bíblia, do pecado, etc. But we're not talking about these great themes no longer from the top down, but from the bottom up. Mas abordá-los não na perspectiva de cima para baixo, mas de baixo para cima. And so you have to be very specific about what that looks like in our everyday lives. Então nós precisamos ser bem específicos sobre como tudo isso se parece na nossa vida cotidiana. And so here's where I would like to have your own input as well. Where do you see God at work? How does sin look like in your situation? What is grace like in your situation? Então, a contribuição de vocês às palestras diz respeito a vocês se fazerem a pergunta e responderem onde Deus está trabalhando nessa situação, como o pecado se parece na realidade que você está vivendo, como é a graça nessa situação, etc. One of my own next books will actually be a systematic theology. Um dos meus próximos livros, na verdade, vai ser uma teologia sistemática. But it will be this different kind of systematic theology that's not no longer about the great ideas alone, but about what's happening in real life.
Mas a diferença é que não vai ser mais um livro sobre as grandes ideias, e sim um livro sobre o que está acontecendo aí no mundo. And maybe one way to conclude my lecture this morning is to give you a little bit of an example of what we are experiencing in Dallas, Texas. E me parece uma boa maneira de encerrar esta palestra, partilhando com vocês algo, um pouco do que está acontecendo em Dallas, no Texas. I mentioned to you earlier that we have this relationship between the religious communities and some of the labor communities, the unions. Eu já mencionei para vocês que há lá esta relação entre algumas igrejas e alguns sindicatos. One thing we have done for a while now is we are reading the Bible with low-wage workers. Nós estamos, uma coisa que fizemos já nos últimos tempos é ler a Bíblia com essas pessoas que recebem ali um salário mínimo. So you have to imagine there are some theologians, some theology students, some PhD students, some pastors, some church people, and workers together reading the Bible. Então você deve imaginar ali uma roda, né? De pastores, de teólogos, de doutores, doutoras, lendo a Bíblia junto com pessoas que ganham o mínimo ou até abaixo do mínimo. And some of you may have done this in your own places as well. Pode ser que alguns de vocês tenham feito isso no seu contexto. What you learn in these settings is the real question of what it means to be a folk theologian. E é nessas situações que você percebe o significado real de ser um teólogo popular. And so you can bring your great theological ideas, but they're going to be changed. Então, quando você traz esses grandes temas, essas grandes ideias, elas serão mudadas. Let me give you an example of a recent study that we did together. Eu vou compartilhar o exemplo de um estudo recente que fizemos. We were talking about the lies that the workers are told by their bosses. A gente falava acerca das mentiras que os patrões dizem aos seus empregados, operários lá. So the workers were invited to write some of these lies on little sheets of paper. E a gente deu uma folha de papel e pediu, escreva aí essas mentiradas que vocês ouvem. And it did not take them very long because they were really getting involved in this question, what are these lies? E não demorou muito, porque eles já estavam bastante envolvidos com essa questão. Quais são essas mentiras, né? That may not sound like a big deal here, but you have to understand what things are like in Dallas. Talvez aqui isso não seja grande coisa, mas a gente precisa entender como são as coisas lá em Dallas. In Dallas, it's very hard to even organize workers. It's very hard to form a union. Em Dallas é muito difícil unir os trabalhadores normalmente para o sindicato, muito difícil. So whenever workers are even talking, when they're in a factory or when they're in a store, when they're talking to each other, the management tries to break up their communication. E assim lá no chão da fábrica, na loja, onde se reúnem 2 ou 3 trabalhadores conversando, a gerência tenta separar o grupo. And when they manage to organize to a certain degree that they might get closer to a union, the management usually hires people that break up the connection. E quando eles conseguem lá um nível de organização, estão indo na direção de se tornar um sindicato, a gerência contrata pessoas para quebrar a conexão das pessoas do grupo. So there are people that are getting paid a lot of money to tell lies to the workers. Então, há pessoas que recebem muito dinheiro para mentir para os trabalhadores. So these workers are surrounded by all kinds of lies that they're getting from management, that they're getting from other people, and that they're getting from the society. Então, esses trabalhadoras recebem uma grande dose de mentira dos seus chefes, de outras pessoas e da sociedade em geral. And these workers were very moved when they realized that the writers of the Gospels and Jesus themselves faced these struggles against lies. E eles se sentiram bastante tocados quando perceberam que nos evangelhos Jesus enfrentava de frente esses conflitos contra as mentiras. This was the first time that they realized that they were not alone in this struggle. E foi a primeira vez que eles perceberam que não estavam sozinhos no meio do conflito. And they had never suspected that God was somehow not with them.
E eles jamais haviam suspeitado que Deus estava ao lado deles no conflito. Because one of the lies that is being told is that God is on the side of the management and that you have to obey management. Porque uma das mentiras que eles ouviam é que Deus está do lado dos chefes, eles têm que obedecer o chefe. And one of the lies that they have internalized is that God is more like a worker and less, the lie that they have internalized is that God is like a manager and not like a worker. E uma das mentiras que eles haviam internalizado é que Deus era mais como um chefe e não como um trabalhador. So in this conversation, there's a lot of emotion. Então, claro, nesse tipo de conversa tem bastante emoção envolvida. But this is a place that you can express, that you can describe with classical Protestant terminology. E é algo que é difícil de dar conta com uma simples terminologia protestante. Because what is happening here is what we used to call conversion. Desculpa, dá para dar conta com a terminologia protestante porque, na verdade, é uma espécie de conversão. People are becoming converted from a false gospel to the true gospel. As pessoas se convertendo de um evangelho falso para um evangelho verdadeiro. And this is the first time that they may have heard the good news, even though they're going to church all their lives. E mesmo que eles frequentassem a igreja a vida toda, talvez tenha sido a primeira vez que eles ouviram boas novas. Maybe the first time that they started to think about God differently. Talvez tenha sido a primeira vez que começaram a pensar diferentemente acerca de Deus. This is only the beginning of the journey. Estamos apenas no começo da jornada. It probably would not mean much if you would not continue these conversations. E claro, talvez não sirva para muita coisa se essas conversas não continuarem. And the value of it will prove itself when the workers continue to organize. E claro que o valor disso tudo ficará provado à medida que os trabalhadores se organizarem mais. But we see some signs that this is actually happening. Mas a gente já vislumbra sinais de que isso está de fato acontecendo. And if you use your classical Protestant terminology, you might say this is a move from conversion to revival. Então, se você for empregar nessa terminologia clássica protestante, você vai dizer assim, estão passando da conversão à Bíblia. Avivamento, desculpa. Um avivamento. So conversion to revival. Da conversão ao avivamento. And revival is not just a personal thing. It's not just about you. It's about the whole community change. E o avivamento não diz respeito apenas ao indivíduo, mas a toda a comunidade se transformando. Because these workers now are taking the good news to their fellow workers at work, and they're taking the good news back into their churches. Porque agora esses trabalhadores estão levando as boas novas para os seus colegas de trabalho e também para as suas igrejas. So this is how the good news spread from the bottom up. E assim se partiram as boas novas, de baixo para cima. Now, I don't want to tell you any great success stories because this is not yet affecting millions of people. E a ideia aqui não é partilhar essas histórias maravilhosas de sucessos retumbantes, porque, na verdade, isso não afeta milhões de pessoas. It's happening, though, in smaller communities, and it's happening around the country. Mas acontece em comunidades pequenas, em todo o país. So maybe we have to pay attention, especially as Methodists. Então me parece que é algo que nós, especialmente metodistas, devemos prestar atenção. It seems to me that this is similar to how early Methodism spread, and it may be similar to how the Jesus movement spread. E me parece que é mais ou menos assim que o metodismo primordial se espalhou e também o que aconteceu no movimento de Jesus. Those are not necessarily great success stories. They're not immediately millions of people on your side, but those are stories that make a difference long term. Então não são aquelas histórias maravilhosas de sucesso imediato com milhões de pessoas, mas são histórias que ao longo termo fazem diferença. There's another interesting side product of this process. E tem um produto associado a esse processo todo. In
the United States, you understand that there's a lot of ideological division. Quero que vocês entendam que há bastante divisão ideológica nos Estados Unidos. So there's a big gap between the liberals on the one hand and the conservatives on the other hand. Então há esse fosso separando, por um lado os liberais, por outro lado os conservadores. This runs right through the churches. You have some liberal churches and you have some conservative churches. E esse fosso atravessa as próprias denominações, as igrejas. Há por um lado os liberais, por outro lado os conservadores. In the work that we're doing with these workers, we have both the liberals and some liberals and some evangelicals working with us. Então nós temos no grupo esse que trabalhamos, nós temos representantes dos dois grupos ali presentes. And it's no longer about their traditions or the other traditions. E aí a questão não é mais a sua própria tradição ou qualquer outra. Because when we come together, something new emerges. Porque quando nós nos reunimos, emerge algo novo. This is not at all about finding a middle road between the conservatives and the liberals. Então não é tentar achar o caminho do meio entre conservadores e liberais. It's about producing something completely different, which has to do with the radical nature of the gospel. E sim, é tentar produzir algo novo a partir da natureza radical do Evangelho. And so both conservatives and liberals become radicalized. Então, tanto os liberais quanto os conservadores são radicalizados. Sometimes it's easier to radicalize the conservatives. Às vezes é fácil escrever aí os conservadores, né? And what I mean by that is the Christian conservatives, they want to take the Bible seriously. Porque, quero dizer com isso assim, olha, os conservadores querem levar a Bíblia muito a sério. And if you can show them in the Bible that this is who Jesus is, that God in the Bible is actually also more likely a worker than a manager, that helps. E nesse tocante, se você puder mostrar na Bíblia quem Jesus é, e que Jesus e Deus não são tanto quanto o chefe, sim como o trabalhador, isso pode fazer uma diferença para eles. So when the people realize that this is who God is in the Bible, when the evangelicals realize that not all of them, but some of them are with us. Então pode ser que aí nesse caso as pessoas percebam, né, os evangélicos, os conservadores, quem Deus é e possam aí ver que tem mais pessoas com eles. The difficulty with radicalizing the liberals is that they think everything is a metaphor. A dificuldade para radicalizar um liberal é que para eles é uma metáfora. And the liberals oftentimes have a problem with taking sides. E às vezes os liberais têm uma dificuldade aí em tomar partido. They want to stay in the middle, they want to love everybody. Eles querem ficar ali no meio, querem amar todo mundo. So that radical nature of the gospel sometimes escapes them. Então essa natureza radical do evangelho às vezes escapa deles, né? But the good news is that even the liberals can be radicalized. Mas a boa nova é que até um liberal pode ser radicalizado. And I think this is what conversion is about. It's not about staying where you are, but it is about moving forward together with God. Então me parece que a conversão é isso, né? Não é ficar ali onde você está, e sim seguir em frente com Deus. And then not to be afraid about what happens. E sem temer o que acontecerá. So this is all a way of explaining what I think Wesley was talking about when he said that religion must not go from the greatest to the least. Então me parece que tudo isso é para percebermos o que Wesley queria dizer, dizendo assim, que a religião não deve ir do maior para o menor. When Wesley then says, when he turns it around and says that religion must go from the least to the greatest, this was not simply a political program. Então, quando Wesley inverte esse dito e diz que a religião tem que ir do menor para o maior, ele não está apenas elaborando um programa político. Wesley said this because he understood that God Himself was working from the least to the greatest. Ele disse isso porque ele percebeu que o próprio Deus estava trabalhando do menor para o maior. And maybe this insight in Wesley was better than some of his expressed theology.
E me parece que, né, acerca dessa percepção, Wesley era bem melhor do que muitos dos teólogos aí mais proeminentes. Wesley sometimes still uses triumphalistic images for God. Uses triumphalistic images. Wesley ainda emprega imagens triunfalistas para Deus, ele faz isso. So Wesley has to do some of his own theological work. Mas ele também tem que desenvolver a sua própria tarefa teológica. And I think this exemplifies our own theological work, because based on this insight, we have to now rethink everything. E isso também é um bom exemplo para a nossa própria tarefa teológica, porque com base nisso tudo tem que mudar. And none of us as individuals can do this alone. Nenhum de nós, enquanto indivíduos, conseguimos lograr isso sozinhos. Not even the great John Wesley could do it all by himself. Nem o grande John Wesley conseguiu fazer isso sozinho. But this is the reason for having events like this, the Wesleyan Week, that we can work together. Mas é precisamente por isso que temos a Semana Wesleyana, para fazermos isso juntos. So this morning I have pushed you to rethink some of our most dearly held images of God. Então nessa manhã meu propósito foi assim, já começar a desafiá-las a repensarmos aquelas nossas imagens de Deus que são mais queridas. And I'm not suggesting there's an easy middle road. E também não estou sugerindo que há um caminho do meio mais fácil ou algum tipo. So don't try to resolve the tension by saying, God works from the bottom up, but God still also works from the top down. Então não é uma resolução, não é possível, por exemplo, dizendo assim, Deus trabalha de baixo para cima, mas Deus também trabalha de cima para baixo. So we'll take the next couple of days then of this event to talk about what that looks like, what it all means. Então, nos próximos dias desse evento, nós vamos explorar sobre quais são as consequências, como é isso tudo, como seria isso tudo. At this time, I think we'll just take a break and then we come back for our discussion. Então agora a gente vai fazer uma pausa e voltamos após isso para a conversa e discussão. Thank you. Obrigado.